Bem, uma das grandes preocupações dos pais no início do ano letivo é a forma correta dos filhos carregarem a famosa mochila escolar. É preciso verificar o peso e o modelo de bolsa adequados para cada faixa etária. O Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, o INTO, órgão ligado ao Ministério da Saúde, alerta as crianças que carregam mochilas muito pesadas correm o risco de sentirem dores nas costas e desenvolverem postura incorreta e também apresentarem desvios na coluna vertebral. Gente, são tantos problemas que um simples ato de ir para a escola levando a mochila de forma incorreta pode gerar, né? É terrível isso. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com um fisiologista hoje, o Kleber Gonçalves, é isso mesmo? Isso mesmo. Nós estamos hoje sorteando, né, para promoção, um CD do Leonardo Gonçalves. Esse é parente seu, né? Talvez seja. Talvez. A família Gonçalves é grande, muito grande, né? Mas, o Kleber, eu primeiro quero perguntar para você, e de novo televisão tem isso, né? Eu já perguntei para ele antes aqui, mas eu achei tão interessante que eu não sabia da diferença, então eu vou perguntar de novo ao vivo aqui, né? Você é fisiologista, certo? Né? Qual a diferença de fisiologista para fisioterapeuta? O fisioterapeuta é uma área da saúde onde ela trabalha o tratamento relacionado a lesões ou alguma patologia gerada por esforço de forma incorreta. Né? O fisiologista, ele abrange toda a área de saúde e de tratamento e de reabilitação também, tudo gerado dentro da área de saúde. Eu que gosto muito de esportes, fui esportista, fui atleta e hoje eu sou um apreciador e estudo muito sobre esporte. Eu sei de grandes fisiologistas brasileiros, até comentei contigo, que tem um que é uma referência, o professor Turíbio, não é isso? Isso mesmo, um grande mestre e eu tive o prazer de ser aluno dele. É mesmo? É. E para ser um fisiologista tem que ter uma formação anterior? Como é que é isso? Sim, no caso tem que ter formação em alguma área da saúde, né? E ser pós-graduado em fisiologia do exercício. Então é uma pós-graduação? Sim. E no caso você tem educação física? Eu sou formado em educação física pela Universidade de Itaúna, e sou pós-graduado pela Universidade Veiga de Almeida em fisiologia do exercício. Ah, do Rio de Janeiro, não é Sim. isso? Veiga de Almeida, que legal. Ô Kleber, agora eu fico me perguntando, né? Por que os pais colocam tantas coisas na mochila das crianças? Eu fico angustiado, porque eu vejo as crianças indo para a escola com a mochila apinhada de coisas, né? Certo. Por que será que os pais colocam tantas coisas? Vocês estudam isso? O que está na psique do pai de colocar tanta coisa na mochila dos meninos? Na verdade, eu acredito que é uma questão de falta de organização, né? A criança, ela não tem tantas matérias assim por dia para que ela tenha que levar tanta quantidade de material. O que acontece, na verdade, que é muito mais prático se levar tudo do que se esquecer algo para trás. Sim, fico com medo, né? Né? Então, o que acontece? A somatória desse material acaba gerando um acúmulo de carga e isso pode vir a acontecer de gerar um problema de lesão da coluna, como você mesmo disse. E existe uma relação peso de mochila e peso da criança? Existe algum? Como é que vocês calculam isso? Na verdade, o que acontece é o seguinte, pela Organização Mundial de Saúde, o ideal é que o peso da mochila não ultrapasse 10% do peso corporal dessa criança. Então, se uma criança ela pesa em média de 45 quilos, o peso da mochila máximo ideal seria 4,5 quilos. O peso da mochila. Agora, normalmente, quando você fala mochila, a gente pensa, por exemplo, eu fui militar, nós carregávamos mochilas. Né? Até hoje o militar carrega mochila, eu era da infantaria, né? E eu lembro que as nossas mochilas eram muito pesadas, né? E você tinha a mochila nas costas, o FAL na frente, o fuzil na frente, até para equilibrar um pouco o peso. Agora, essa mochila que a gente põe nas costas, ela, se tiver um peso 10% do meu corpo, ela está adequada, né, a um certo equilíbrio. Então, a criança de 40 quilos... 4 quilos seria o peso ideal da mochila. Agora, essa mochila, existe um tipo, por exemplo, a forma da alça dessa mochila de costas? Porque eu já vi criança que tem a mochila que ela fica com a alça muito comprida e a mochila fica quase encostando, né, no cóccix da criança. Isso, no glúteo. Algumas puxam a alça e ela fica bem para cima. Qual que é o melhor? A ideia é que a mochila ela não ultrapasse a altura
do quadril, né, do bumbum. O ideal é que a mochila fique nas costas dessa criança e para regular isso de forma correta, o ideal é você puxar a fivela e usar ela na altura acima da região glútea. Então, medindo, né, a parte superior do bumbum da criança, Isso. a mochila que está ali. E tem umas mochilas que tem um negocinho de colocar aqui na frente. Aquilo ajuda? Ajuda bastante, porque estabiliza o movimento da criança e a carga ela fica uniforme, bem distribuída. Sim, sim. E esse tipo de mochila que a gente está vendo aqui? É uma mochila com rodinhas, né? Esse tipo de mochila, ele é melhor mesmo? Ou no fato, pode ajudar na criança transportando, mas esse negócio de levantar e tirar, que gera um esforço físico, gera uma movimentação que pode ser prejudicial? Bom, na verdade o que acontece é o seguinte, tudo tem relação com carga, né? A carga de utilização do peso. Se o peso estiver dentro da condição normal de 4 quilos, para uma criança de 40 quilos, o ideal é a mochila de rodinha. Por quê? Porque ela vai puxar essa mochila durante o trajeto até a escola e o máximo que ela vai carregar é se ela tiver que subir alguma escada para chegar até a sala de aula. Porém, tem uma recomendação para essas mochilas de rodinha, que a altura da alça não deve estar fora da altura do quadril da criança. Eu vou ficar em pé aqui, é uma dificuldade que eu tenho, eu tenho 1,85 m, né? Certo. Eu já senti esse problema até com mala, né? Tem umas malas que tem esse negócio. Por exemplo, olha como é que eu fico. É óbvio que eu não vou usar essa mochila rosinha, viu, Tchuli? Tchuli, fique tranquilo. Né? Essa aqui é da Barbie. Mas olha só, eu fico assim. Mas para uma criança que vai ter uma altura muito inferior, vai ficar na altura dela, né? Certo. Então como é que mede? A altura da fivela ela deve ficar próxima à altura do quadril. Então, se fosse uma mochila para mim, teria que ser... Justamente, na altura do seu quadril. Uhum. Interessante isso. Quer dizer, teria que ser muito maior. Agora, uma criança, né, pode medir isso aqui, a parte de cima. Justamente. Porque se ela ficar assim... Ela vai gerar um problema de escoliose. Uhum. Escoliose? Escoliose. A coluna vai ficar torta? Tortinha. Quer dizer, mesmo uma criança pode ter isso? Com certeza. Na verdade, a fase de maturação, tanto da estrutura articular quanto da estrutura muscular, ela se dá no momento de maturação da criança. Então, essa é a fase mais crítica e mais preocupante em relação à sobrecarga de peso. Uhum. E no caso aqui a gente tem uma balança ali, né? Será que a gente consegue pesar essa mochila aqui? Deixa eu fazer um teste aqui. Ela está funcionando, essa balança? Está. Vamos tentar fazer uma... Ligou a balança. Está funcionando já? Posso colocar? Agora. Zerou. Sim. Vamos ver essa mochila. Ó, deu 3,4 aqui. 3,4 quilos. Então, uma criança até que peso aí que pode carregar? Até 34 quilos. Então, essa aqui, a maioria das crianças pesa isso, né? Eu não tenho muita noção, não. Mais ou menos uma criança aí de 6, 7 anos de idade deve pesar mais ou menos essa eu estou fazendo as contas aqui. Eu posso levar uma mochila, então, de uns 25 quilos. Tô tranquilo. Isso é 10% do mais corpo. ou menos. Mas é maldade. Agora, que recomendação você daria? Então, primeiro, para os pais, quando forem escolher a mochila para o filho. Porque a gente tem uma mochila aqui rosa, com a figura de um personagem, toda cheia de detalhes. A criança, ela vai pelo estímulo visual. Com certeza. Né? O pai, os pais têm que administrar isso. Mas quais seriam os critérios, as características de uma boa mochila para um filho que vai para a escola? A primeira coisa é essa mochila, ela ser uma mochila confortável, né? Se ela for de alça, que ela tenha 2 alças, né? Para que o peso fique bem distribuído nas costas. Outra coisa é que ela tenha regulagem de fivela para que a altura da mochila não ultrapasse a altura do quadril. Aquela regulagem que fica aqui, né? Justamente, essa regulagem. Que aí você puxa e ela fica acima do quadril. Porque também, sobretudo, adolescente adora aquela mochila que fica assim, né? Justamente. Joga pro... E você falou, eu não quero te cortar não, mas eu quero ver na minha cabeça, você falou de usar as duas. Justamente. Mas a maioria das crianças prefere colocar, parece que fica mais prático, né, levar. Qual que é o problema que dá isso aqui? Escoliose. De novo você fica... E é engraçado, a gente não percebe na hora, né? Mas de noite, na hora que vai dormir, ou no outro dia... Ou então ao longo dos anos, né? Porque o excesso de prática, de utilização de um peso de um mesmo lado, isso pode gerar um processo de escoliose futuro. Que loucura! Quer dizer que, então, às vezes a criança está indo, não está reclamando de dor, o pai fala, tá tudo bem porque não está reclamando. Justamente. Mas esse rebote vem depois. Com certeza. Pela Organização Mundial de Saúde, é um dado interessante que 85% das pessoas do mundo ou já sentiram ou vão sentir dores nas costas.
Quem não sentiu dor nas costas, que atira a primeira pedra. Então, eu acho que todo cidadão já sentiu um incômodo, né? Com certeza. Por questões de postura, né? E a fisiologia trabalha exatamente nisso, né? Também. No estudo, na prevenção. Na prevenção. Né? Então, eu acho que o fisioterapeuta não deve gostar do fisiologista, não, porque o fisiologista evita que a pessoa vá para o fisioterapeuta. Mas eles devem gostar porque eles chegam muito trabalho para eles, né? Eles ficam sobrecarregados. Porque eu acho que é comum, né, as pessoas terem esse problema. Mas você estava falando, então, dessa questão aqui da mochila. Você falou que olhar a questão de conforto, a questão das alças, como é que chama? Duas alças. E aquele negócio... A regulagem. Regulagem, o que mais? Isso. Uma coisa interessante é que a mochila ela não tenha muitos bolsos. Ah, não? Não. Por quê? Porque quanto mais bolsos tiver, maior é a probabilidade dessa criança estar levando pertences para a escola que ela não tem necessidade deles. Mas tem umas que tem até aquele negocinho de celular, já viu? Já. Colocaram um negócio de celular aqui, aí a pessoa se sente igual se fosse polícia. Tio Uli, o que você está fazendo aí, tio Uli? Estou curioso. Você quer fazer pergunta? Eu estou curioso com o assunto e quero... Mas fala de celular. Não, porque eu acho legal que tem uns que aquele negócio, aí a pessoa parece aqueles policiais. Alô, pai, estou aqui na escola. Qual que é a sua pergunta, tio Uli? Kleber, bom dia. Bom Desculpe dia. aí se você já falou e eu não ouvi, porque estava recepcionando alguns convidados chegando. Não sei se é utopia da minha parte, mas se não poderia ouvir uma parceria melhor no sentido de quando a escola faz o horário dessa criança, em relação à quantidade de livros. Veja, você tem 5 matérias no dia que a professora, cada uma deu um livro e cada uma deu um caderno. Está falando com a Aline Medeiros, que vai estar com a gente. De repente, naquele dia, a criança tem 10 volumes, né? Se não deveria haver, até o caso que a professora aí, deveria ter algum tipo de parceria da escola para com o aluno em relação a montar o horário, para que os professores também ajudassem o papai e a mamãe nesse sentido. Eu não só acho... plausível o que você está falando, como é uma necessidade para resolver esse problema da sobrecarga para a criança. Uma sugestão em relação a isso seria uma montagem de um cronograma melhor bem elaborado por parte da escola, né? E a fiscalização dos pais mesmo, porque muitas das vezes a escola ela se propõe a fazer tal cronograma, mas a criança ela não responde a esse cronograma, ela fica com preguiça de verdade de separar o material Prefere ideal. enfiar tudo na mochila e todos os dias levar a mesma Justamente. coisa. Uma alternativa que algumas escolas têm, Kleber, que eu acho interessante, queria que você comentasse se você concorda, é ter os escaninhos com chave. Para aqueles materiais que não são de uso em casa, né, porque alguns livros são pesados mesmo. A gente tem o hábito de ver muito isso nos filmes americanos, né? Isso. Todas as escolas têm aqueles corredores longos, cheios de escaninho, né? Eu acho que nesse quesito, no Brasil, nós estamos atrasados, né? Se o material escolar ele pode ser guardado que não for utilizado na escola, o ideal seria realmente a utilização desses escaninhos. Então você falou, né? Não ter bolsos, ter o tirante. Falta alguma coisa assim que você lembra assim que é uma boa dica para os pais? No caso das mochilas de rodinha, calcular a altura da pegada, né, da alça na altura do quadril. Então não compre sem seu filho por perto, né? Ou então você calcule a altura do quadril. Justamente. Quer dizer, você vai medir a altura da cintura do filho até a ponta do pé e esse tirante, não é essa alça. É uma alça, né? Essa alça deve regular com a altura do filho. Tio Uli, eu queria que... Não, você pode ficar, não sei se você pode ficar, você consegue pegar a mochila da Aline Medeiros? Eu não sei se é possível. Não, a Aline não tem mochila, a Aline é uma mala de Pois eu queria que o Kleber avaliasse a mochila da Aline Medeiros que virá aqui. Traz aqui, por favor, tio Uli. Levando em consideração que a Aline não é uma pequenininha, uma contadora de história. Vamos fazer uma análise fisiológica da mala da Aline Medeiros. Eu diria que quando o tio Uli e os bonecos viajam é mais pesado ainda. É mesmo? Na trajetória dele da onde estava a mala até aqui, ele trocou a mala de posição quantas vezes? Umas 3, 4 vezes. A Aline diminui. Isso significa que isso gera um certo desconforto, né? Uma sobrecarga de trabalho, né? Mas é que mostrar que é forte, ai meu Deus. Só o tio Uli. Agora é interessante, né? Porque é uma mala artística, né? Mas até algum tempo, né, as malas das pessoas viajavam tinham esse modelo mesmo, né? Hoje até as malas têm essas rodinhas, né? Essas rodinhas, justamente para poder facilitar, né, e dividir a sobrecarga de peso. Agora, dica então, o conselho,
Você já deu para os pais. Agora, conselho para quem é professor, professora, que tem muito professor assistindo a gente, muito diretor de escola, né? Que conselho você dá para que não somente os pais se preocupem com essa questão? Que eles podem ajudar os pais nessa parceria? Você fez um comentário a respeito de que quem não sentiu dores nas costas que atire a primeira pedra, né? Então, vamos partir desse princípio. Se o professor ele já sentiu dores nas costas, ele sabe o quão é importante, né, tá cuidando da saúde física desse aluno. Então, a orientação é que ele crie um cronograma, né, ou uma possibilidade de guardar esse equipamento ou esses livros dessa criança na escola para diminuir a sobrecarga de peso para essa criança. É até uma dica que eu dou para os professores, né, porque eu trabalho na educação, já fui diretor de escola há um bom tempo. Há empresas que alugam escaninhos. Você não precisa de investir comprando o escaninho, não. Você pode alugar e reloca para os seus alunos um custo anual barato, né, e parte do material, a parte que não precisa, não é necessário ser levado para casa, né, o aluno vai deixar na própria escola. Então, papai e mamãe, olha a dica que o Kleber deu. Eu aprendi muita coisa, eu não sabia uma série de questões que ele colocou aqui, mas muito cuidado. Quando for comprar, então, você que vai trocar, porque as mochilinhas, elas são detonadas ao longo do ano. Verdade. Né? Então, tome cuidado. Vamos relembrar, então, o Kleber, as dicas? Sim. A mochila ela deve ter 2 alças, caso aconteça de ser uma mochila para as costas, né? Essas alças elas têm que ter regulagem de altura para que a altura da mochila fique acima da região do glúteo, né? Evitar de ter um número muito grande de bolsos para que não carreguem instrumentos desnecessários. No caso das mochilas de rodinha, a altura da alça ela deve ser próxima da região do quadril e ainda assim respeitando a carga de 10% proporcionalidade proporcional ao corpo. Legal. E finalmente... tem mais uma. Pois não. É evitar de utilizar a merendeira dentro da mochila. Cadê o tio Olho? Tio Olho, tô aqui. O que é merendeira, tio? Ele não sabe o que é merendeira, não? Não sei. O que é merendeira? No meu tempo eu usava lancheira. Lá em São Paulo, tá vendo a outra? Paulistano usa lancheira. E aquele moço que não fica dentro do ônibus, que você dá o dinheiro para pagar a passagem, como é que chama lá em São Paulo? É o cobrador. Como é que chama aqui? Conta pra ele. Trocador. Trocador, rapaz, dá o troco. E lá a gente carpe o terreno, não capina, não. Mas aqui a gente contrata a pessoa para carpitar. Entendi. Kleber, quero te agradecer muito, viu, querido? Obrigado pelas dicas. Papais e mamães em casa estão felizes. Nós, professores, vamos ficar agora atentos a isso, porque somos parceiros dos pais. Com certeza. Não só na educação, né, da mente das nossas crianças, mas também do físico delas, não é verdade? Perfeito.